Eu vou abordar um assunto que, apesar de requerer o máximo de atenção, precisa do mínimo de vontade para entender, para que juntos possamos pensar e refletir sobre um tema tão importante que é a política. É comum, a partir de agora, nós começarmos a perceber toda uma movimentação de articulações e estratégias para alcançar a grande massa. Essa movimentação é feita tanto pela situação quanto pela oposição. Isso é normal, muito normal. Visitas às pessoas, nas casas das pessoas, apelos, imagens boas, fotos boas, exposição dessa imagem produzidas e estrategicamente pensadas. Também é normal. Além desse movimento de visitas e de exposição de imagem, nós vamos perceber que vai ter início uma manifestação maciça na nossa comunidade em prol de determinados candidatos. E essa manifestação ela vai ser muito forte nos meios virtuais, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Também é normal que isso aconteça. Infelizmente, esse movimento virtual faz com que surjam manifestações antiéticas, imorais, falsas, e isso vem dos dois lados, tanto da situação quanto da oposição. O que nós precisamos fazer é não aceitar mais isso. Não fazermos mais parte de um processo de ofensas, de ataques, de acusações pessoais, de acusações falsas, de difamações. Nós precisamos pensar um pouco diferente do que normalmente fazemos. Precisamos agir de maneira diferente daqui para frente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender um pouco sobre esses assuntos da eleição. Em toda a campanha, nós temos duas principais linhas de atenção. Temos a oposição e temos a situação. Para entendermos melhor, nós precisamos saber que situação é o governo, ou seja, a pessoa ou o grupo de pessoas que estão na situação de governante. A oposição é a pessoa ou o grupo de pessoas que se opõem ao que está sendo feito no governo. Tanto o candidato da situação quanto o candidato da oposição recebem apoio de uma determinada parcela da população, mas também recebem críticas de outra determinada parcela da população. Uma questão muito importante para nós é sabermos e entendermos como ocorrem e como surgem essas manifestações. Quem são as pessoas que apoiam os candidatos do governo e que não reconhecem as qualidades dos candidatos de oposição? Quem são as pessoas que tanto criticam o candidato do governo e que tanto elogiam os candidatos da oposição? É importante deixar claro que eu não estou me referindo ao eleitor que se manifesta nas urnas somente. Não é isso. Eu estou me referindo às pessoas que de fato trabalham nas campanhas, que atuam de maneira intensa na manutenção do governo, que se posicionam e que militam de maneira ativa e declarada, que postam e que opinam constantemente apoiando ou criticando. Pessoas que expressam seus comentários a fim de ajudar ou criticar algo ou alguém. Quem apoia os atuais gestores eleitos, por exemplo? Vamos lá. Primeiro, quem apoia são as pessoas mais próximas, são as pessoas que conhecem, são pessoas que acreditam que ocorreram muitas melhorias, são pessoas que apoiam o que está sendo feito na gestão, são pessoas que de alguma maneira têm na sua ocupação pautada na gestão do governo atual. Mas infelizmente também temos um grupo de pessoas que apoiam e defendem apenas por interesse particular. Só querem obter ou manter algum cargo ou alguma vantagem. Infelizmente isso existe, a gente não pode negar. Mas assim, do mesmo modo que nós temos pessoas que apoiam e se manifestam, que defendem a situação, temos também quem apoia, defende, se manifesta a favor da oposição, certo? E quem são essas pessoas também? São pessoas que devem estar próximas ao candidato de oposição, são pessoas que conhecem esse candidato da oposição, são pessoas que estão descontentes com a atual gestão, são pessoas que sempre serão do contra. Por quê? Porque temos uma reação natural de já repelir antes de nos inteirarmos dos fatos reais. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que muitas vezes é isso que ocorre. Eu sou oposição, mas muitas vezes nem sei bem por que eu sou oposição. Também nós temos, gente, pessoas que se opõem. Um grupo pequeno, é claro, mas existem pessoas que sentem-se traídas ou injustiçadas pelo atual governo. Só que quando a gente vai ver por que essas pessoas se sentem assim, quando a gente vai analisar o fato, a gente percebe que pode ocorrer o seguinte: pessoas que tiveram adequações de cargo, de funções, pessoas que perderam certas regalias. Isso normalmente leva essas pessoas a terem um posicionamento automático de oposição. Só que sempre com a intenção de criticar, de atacar o governo, porque sentiram-se injustiçados. Então, mesmo muitas vezes sem motivos concretos, são opositores. Então temos esses dois grupos. Mas se nós pegarmos esses grupos
Os que apoiam publicamente o candidato do governo, os que apoiam publicamente os candidatos de oposição, que atacam o governo, esses grupos que atacam a oposição. Se nós pegarmos essas pessoas, colocarmos todas no local e contarmos lá de 1, 2, 3, a gente vai ver que se trata de um número bem menor em relação ao total de eleitores que nós temos. Mas apesar de ser um número menor, geralmente são essas pessoas que alimentam a opinião pública. São essas pessoas que direta ou indiretamente impactam na decisão de quase todos. Nem todos, mas de quase todos. Aí vem a pergunta. Então, o que ganha uma eleição? Quem ganha uma eleição? Aquele que tem o maior número de defensores? Aquele que tem o menor número de críticas? Quem ganha a eleição? Como que tem sido a história da nossa comunidade? Por exemplo, gente, se eu postar ou pronunciar algo que possa prejudicar um candidato que é contra o governo, qual o motivo que eu tenho de fazer isso? Qual é o interesse que eu tenho? Será que eu estou pensando na cidade, de fato, ou eu estou apenas defendendo meus interesses pessoais e particulares? Será que é só mágoa minha, preconceito, vingança? Por que eu estou falando ou apontando isso ou aquilo do candidato A ou B? Outra coisa, que é tão ou mais importante ainda. O que eu estou falando, o que eu estou postando, o que eu estou comentando, é verdade? E o contrário também vale. Se alguém é contra o atual governo, posta um vídeo lá, posta um comentário, escreve um texto ofendendo ou caluniando, por qual motivo? Quem é essa pessoa que está caluniando? Quem é essa pessoa que está curtindo a calúnia, que está compartilhando a calúnia? Essa ação da crítica foi em prol do quê? Foi com que motivo? Partiu de quem? E acima de tudo, é verdade também? Se fosse eu, já teria feito isso, se fosse eu, já teria feito aquilo, ou está fazendo agora porque quer ganhar a eleição. Gente, qual que é o contexto que vem por trás desses questionamentos? A gente não pode se contentar apenas com o que as pessoas estão postando, com as versões que as pessoas estão nos dando. Porque muitas vezes essas versões, essas opiniões, vêm carregadas de interesse, diferente do que é o progresso, do que o sucesso, do que a evolução, do que o benefício comunitário. Às vezes essas opiniões vêm carregadas de mágoa, de ranço, de medo. É preciso ver os fatos, analisar as evidências, ouvir e buscar visões e prismas diferentes das duas opiniões. A opção fazer o seguinte: desconfiar de pessoas que defendem demais e desconfiar de pessoas que atacam demais. Quem muito defende e que não aceita nenhum tipo de argumentação ou não aceita nenhuma alternativa de opinião é porque tem alguma coisa errada com ele. Quem muito ataca, que nutre uma opinião de rancor e mágoa, também está com alguma coisa errada. Então, qual é a melhor maneira de termos uma opinião e uma intenção de voto de acordo com o que será melhor para todos nós da nossa cidade? Buscando saber as coisas. Por que tem um asfalto naquela rua e não tem aqui nessa rua? Por que tem uma creche aqui e não tem outra creche ali? Por que tem ônibus, por que não tem ônibus? Por que não foi construído antes isso, por que não foi construído aquilo ainda? É muito fácil criticar, é muito fácil falar, é muito fácil atacar. O complicado é entender. O complicado é buscar respostas precisas e parar de ficar aceitando opiniões feitas, opiniões formatadas, tanto para atacar quanto para defender. Nós precisamos pensar por nós. Quando nós estamos no governo, é fácil dizer que estamos sendo atacados e perseguidos pela oposição. Mas é fácil ser oposição hoje? É fácil você se levantar como candidato e pleitear uma vaga com a máquina que já está governando? Não é fácil também. Mas quando nós estamos na oposição também é fácil dizer o que deveria ser feito e ficar acusando os defeitos? Nós precisamos saber como é que funcionam as coisas. Gente, quantas amarras existem, quanta burocracia existe na gestão pública, vocês conhecem isso? Quais os problemas crônicos de anos e anos que atrapalham a agilidade da execução das obras? Quais as impossibilidades de gerir, de atuar, de ajustar um quadro funcional de décadas de anomalias? Tudo isso precisaria ser entendido, tudo isso precisaria ser informado. Isso que eu estou falando, gente, está à disposição para quem quiser saber nos órgãos públicos. Nós estamos vivendo uma nova fase. Precisamos iniciar um novo comportamento mais maduro, mais honrado, sem mentiras sobre o que está sendo feito, sem mentiras sobre os acertos e erros da oposição, sem mentiras sobre os acertos e erros do governo. Por que eu não posso ser opositor a um projeto, mas amigo do candidato ou da candidata ou quem quer que seja? Por que eu não posso ser apenas opositor de uma ideia, mas ser amigo da pessoa que está representando aquela ideia? Onde que está escrito que eu tenho que ser inimigo, que eu tenho que atacar, que eu tenho que ofender? Que lei é essa? Então, assim, não nos deixemos mais enganar. Não nos deixemos ser levados por calúnias ou por situações armadas. Vamos buscar as informações. Vamos atrás das verdades e dos fatos. Eu tenho certeza que na hora oportuna
Os candidatos da oposição poderão oferecer condições para que qualquer um possa observar e possa analisar a respeito deles, a respeito dos projetos, a respeito dos processos. Eles podem ser analisados pela população. Assim como a atual gestão também deve estar aberta para que qualquer cidadão possa procurá-la e saber o que está sendo feito, por que foi feito, por que não foi feito. E com isso não cair nos contos e boatos carregados de impressões e de inverdades. Assim, para finalizar, ultimamente a gente tem ouvido muito uma frase na Bíblia que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos procurar a verdade para não ficarmos reféns de maldosos, de maldades. Vamos fazer diferente dessa vez. Vamos trabalhar com a ética. Não precisamos ser inimigos de ninguém. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. Tudo de bom, fiquem com Deus.